Fala pessoal, muito boa tarde, tudo bem com vocês? Carlos Cripto na área, começando mais uma análise aqui no nosso canal. Hoje, dia 14 de novembro de 2024, agora são aproximadamente 3h53 da tarde, nessa sexta-feira, véspera de final de semana. Começando aqui pelo nosso calendário econômico, tivemos aí o compartilhamento de alguns eventos que aconteceram mais cedo. Saiu os pedidos iniciais por seguro-desemprego lá nos Estados Unidos. O resultado veio um pouco abaixo da projeção de 224 mil novos solicitantes. Em relação ao índice de preço ao produtor, veio o resultado equivalente à projeção de 0,2. Lembrando que às 5 da tarde teremos o discurso de Powell, presidente do Fed, e estamos na expectativa aí de uma sinalização para novos cortes na taxa de juros. No momento, a taxa de juros lá nos Estados Unidos está oscilando dentro da banda de 4,5% a 4,75%, e todos nós sabemos que o problema da inflação ainda implica algumas cautelas, né? Então, desde a pandemia, a gente vem sofrendo com a questão inflacionária ao redor do globo, né, devido aí a problemas intermitentes nas cadeias produtivas. Então, te aguarda aí o discurso do Powell, né, para tentar captar algumas informações relevantes que possam, obviamente, impactar todos os mercados, inclusive o de renda variável, que está incluso aí o de criptomoedas. Beleza, pessoal? Dando continuidade, vamos dar uma olhadinha aqui nos mercados lá nos Estados Unidos. Temos as três principais bolsas recuando hoje: Dow Jones retroagindo 0,41, S&P 0,44 e Nasdaq retroagindo 0,46. Pessoal, vamos para o Bitcoin, dar uma olhadinha o que rolou de ontem para hoje, as perspectivas. Então, pessoal, a gente analisou, né? De fato seria um mundo perfeito caso, né, o fechamento desse candle no diário se mantivesse acima dos 90.100 aproximadamente. De fato, né, houve o rompimento e o fechamento acima, e posteriormente percebeu-se, né, os compradores na iminência aí de buscar novamente a região do topo histórico. Ao que parece, né, logo após as 9 horas, houve aí uma busca muito, como posso dizer, acentuada por parte dos compradores, talvez por maior liquidez, e vieram, né, teoricamente, aqui na nossa marcação diagonal, nosso suporte que foi traçado no dia de ontem. Então, ao que parece, né, existe um conflito de interesses demonstrando aqui no gráfico. Então, teoricamente, em vista, né, das múltiplas retrações nessa região aqui, seja para o preço acima, seja para o preço abaixo, eventualmente a gente vai passar a descartar, né, essa marcação como referência, que vinha sendo utilizada aí a uma alusão aos topos ascendentes desde o período de 2021. Ao que parece, não faz mais sentido a gente manter como referência, e ao mesmo tempo a gente ah, percebe um conflito de interesses, né, entre a ascendência dos fundos e a descendência dos topos. Então a gente vai fazer também aqui uma marcação nessa região, e teoricamente serão os pontos a serem trabalhados, né, daqui em diante. Porque teoricamente, pessoal, o preço dentro dessas duas extremidades aqui é briga de foice no escuro, né? Briga de cachorro grande. Não consegue identificar aí aquilo que o mercado queira fazer dentro dessa região em vista, né, do conflito de interesses, né, de ambas as partes. Então, a gente vai tratar essas duas regiões demarcadas como pontos de decisão, tá? Seja para o rompimento ou recusa de preço, e a mesma coisa, rompimento ou recusa de preço. Então, um dos dois lados terá que ceder. A grande questão é, como hoje é sexta-feira, a gente sabe que o volume ele cai drasticamente, né, a partir da noite, e teoricamente no sábado, a maioria das vezes a gente tem um mercado com pouca volatilidade. O ideal é a gente aguardar, né, uma dessas duas extremidades, né, perderem aí
de fato a marcação, tá? Então, se eventualmente, né, o preço ele vem a romper essa região de suporte e aí reduzimos o tempo gráfico, analisamos candlestick de forma unitária, sequencial, figuras, volume, né? A estrutura ela passa a ser mais descendente. Então, evidentemente, né, a gente poderá vir buscar mais próximo aqui novamente da região dos 85, que teoricamente é a nossa região mais próxima de suporte, né? Teoricamente é o nosso primário. Ao mesmo tempo, se eu tenho aqui o rompimento dessa região, eventualmente, onde já consta aqui uma descendência dos topos, e reduz o tempo gráfico, né? Analiso a estrutura, candlestick, volume, etc., então, eventualmente, a gente poderá tentar buscar novamente região do topo histórico. Então, nesse momento, a gente só irá trabalhar nessas extremidades, tá? Seja para rompimento, recusa de preço, seja para rompimento, recusa de preço, tá? Como eu mencionei anteriormente, né, dentro dessa marcação diagonal, tanto dos topos descendentes quanto dos fundos ascendentes, é briga de cachorro grande, é briga de foice no escuro. Então, o que a gente precisa fazer é aguardar, né, esperar concretizar aí o rompimento de um dos lados e, eventualmente, utilizar esses ranges, né, como os principais destinos do preço, eventualmente, após a conclusão desse fato. Beleza? Então, hoje é uma análise mais simples, né? Eventualmente, o mercado ele encontra-se indefinido e, obviamente, a gente precisa passar isso aqui para vocês. Não adianta, né, ficar inventando aqui um monte de coisa e etc, porque tem momentos que a gente precisa aguardar e esperar, né, aquilo que os institucionais vão decidir, né, em relação ao rumo do preço. Beleza? Vamos dar uma olhadinha no livro para finalizar. A gente percebe novamente, pessoal, um livro bastante igualitário de ambas as partes, tanto dos compradores quanto dos vendedores. Bastante diluído, não vejo acúmulo de lotes em nenhuma das regiões compartilhadas aqui atualmente. E isso acaba dificultando até mais, né, a nossa percepção de análise, justamente porque vão faltando, né, evidências condicionantes ao ponto de a gente colocar na balança e tentar aí a antecipação do preço. Então, eventualmente, a gente vai trabalhar com preço dentro desses dois ranges e nas extremidades, eventualmente, aí eu indico você, né, acompanhar on time, né, nessas regiões, justamente para você conseguir eventualmente aí, né, pegar alguma operação ou até mesmo para você ter a ciência, né, daquilo que o mercado irá fazer. Fechado? Então, pessoal, agradeço a presença de todos. A gente retorna com uma nova análise na segunda-feira, dia 17, e eu espero vocês. Um, um ótimo final de semana, um excelente final de dia e até breve.